Aleluia! Pai do Senhor, queridos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do Senhor. Você aí na sua casa, a gente aqui na nossa casa, para a glória do nome do Senhor. Deus tem sido muito bom conosco. E hoje eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que tem acompanhado os nossos trabalhos, você que tem buscado a face de Deus junto conosco, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Nós estamos dando início a mais um culto de celebração, de louvor, de adoração ao nosso Deus. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a junto comigo adorar ao Senhor nesta noite. Amém? Pai, nós te adoramos. Nós pedimos a tua graça sobre nós, ó Deus, a tua graça revelada mais uma vez. Toma a direção deste culto, toma a direção desta noite, Senhor. Nós te adoramos, a ti pertencemos, ó Deus, e por isso, Senhor, nós clamamos: venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Toma a direção de todas as coisas, para a glória e louvor do teu santo nome. Oramos a ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor nesta noite, amém? Você que está aí na sua casa, se levante, exalte o nome do Senhor. Vamos celebrar o Senhor para a glória do nome dele, amém?
Glória, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Glória, aleluia, glória, toda glória, toda adoração a ti, Jesus.
Acende em nossos corações o fogo em nome do
entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infiltrável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infiltrável, a qual eu não me rendo. Pois seu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Não deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Não deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer,
o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor, meus amados. Aqui é a presbítera Mercedes, com muita alegria no coração, para poder falar uma palavra do coração de Deus para vocês. Presbítero Jorge, da Mercedes. Aleluia, casal feliz. Queridos, nós estamos aqui para fazer o nosso momento ofertório. E a palavra que Deus colocou no nosso coração esta noite se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, que fala sobre a oferta da viúva pobre. E diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali as suas pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que sobrava. Porém ela deu toda a sua pobreza, de toda a sua pobreza, ela deu tudo o que possuía, de todo o seu sustento. Amém? O Senhor tem nos prosperado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações, e nós estamos aqui para ofertar o momento, ofertar o nosso dízimo, a nossa oferta, e com muita alegria. Amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos fazer isso para que o reino consiga e prossiga avançando. Vou passar aqui para o presbítero Jorge. Amém. Queridos, você que tem o desejo de ofertar, de dizimar na casa do Senhor, está aparecendo o telefone aqui. Peça o link para o pastor no valor da sua oferta, no valor do seu dízimo. Com certeza Deus vai te abençoar grandemente. Deus tem abençoado a minha vida. Eu sou a testemunha viva disso. Faça isso, você vai ver como que Deus vai te abençoar. Vamos orar, vamos profetizar a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Pai querido, que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos ofertando, Pai, dizimando, plantando no Teu reino, Pai. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas precisam desse recurso para sobreviver, muitos missionários no campo. Pai querido, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, que tem entendido o Teu propósito, que tem dizimado, que tem ofertado, Pai. Mesmo em tempos difíceis, Pai, os Teus filhos têm sido fiel. Ó Deus, prospera o Teu povo, Pai, para a glória do Teu nome. Pai querido, a Sua palavra diz que nem um copo d'água fica sem paga. Pai querido, contempla o coração desses que têm ofertado e dizimado no Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai, para a glória, para a honra do Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos a Deus no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe. Agora, o Espírito
do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Que saudade que nós estamos de vocês. Bom é estar na casa do Senhor. Melhor ainda é poder estar falando com você nessa noite. Receba aí um abraço dos nossos pastores, Jorge e Camila, e dizendo que nós estamos com muita saudade de vocês. Estamos super ansiosos para poder te dar um abraço presencial. Mas enquanto nós não podemos por essas limitações, receba uma palavra de Deus ao seu coração e seja alimentado através dessa palavra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, onde você está aí na sua casa, em Gênesis no capítulo 1, versículo de número 26 e 27, onde está escrito assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Agora Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, na viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, a minha oração é que o Senhor, através dessa palavra, alcance os objetivos, Senhor. Pai querido, que o desejo do meu coração, que a expectação, Pai querido, ela possa ser consolidada, Senhor, em vidas, em transformação, em modificação, em aprendizado. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês sobre algo muito importante que pode transformar o momento em que nós entramos nessa pandemia e o momento em que nós vamos sair dessa pandemia. O nosso posicionamento, o nosso comportamento vai dizer justamente qual será o finalizar dessa jornada que nós estamos caminhando. E eu quero falar com vocês nesta noite sobre duas coisas muito importantes. Eu quero falar sobre prioridade versus realidade. O que tem sido a minha prioridade e qual a realidade eu tenho vivido. Nem sempre a minha prioridade se torna uma realidade, porque às vezes a minha realidade deixou de fazer parte da minha prioridade. E é com base nisso que eu quero pensar com vocês algumas coisas. Primeiro, o que é prioridade? Prioridade é a condição daquilo que é primeiro em tempo, em ordem e em dignidade. É a possibilidade legal de passar à frente dos outros, ter preferência, ter primazia. Ao passo que realidade é a qualidade ou característica daquilo que é real. O que realmente existe é um fato real, é uma verdade. Portanto, o termo realidade, se a gente for dar uma analisada, ele se refere justamente a uma circunstância externa à percepção humana, que é indiferente à condição interna do ser humano. Portanto, a realidade, ela representa todos os fenômenos do universo cujas leis estão fora do alcance da vontade do homem. Assim, compete ao homem conhecer as leis e também compreendê-las, para que de algum tipo exerça influência sobre a sua realidade. Nós precisamos, portanto, ter discernimento e conhecimento sobre todas as coisas da lei do Senhor. Se eu quero viver uma realidade de acordo com as minhas prioridades, e se a minha prioridade for o Senhor, eu tenho que primeiro conhecer as leis do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é perfeita,
ela é agradável. Agora, eu escolhi esses textos porque justamente ele vai exemplificar aquilo que eu quero dividir com vocês. Você já parou para se perguntar se Deus tem horário predileto para falar com as pessoas? Ou talvez você tem algum costume de orar em horas específicas, porque entende que você vai sentir-se ou sentir a presença de Deus mais facilmente? Pois é, Deus, Ele também manifesta-se dessa forma, e Ele escolheu, desde a fundação do mundo, desde quando começa a relação com a criatura, criada à sua imagem e à sua semelhança, Deus ele já tinha preparado tudo, porque Deus é um Deus que vai à frente daquilo que nós esperamos. Deus é um Deus que surpreende as nossas expectativas. Antes mesmo que o desejo é ardido em nosso coração, o Senhor já contempla. Vamos entender um pouco essa história. Deus então ele estava no auge ali da criação. Era o 6º dia da criação. Exatamente neste momento, depois de haver criado o homem, e também depois de ter criado as coisas e ter dado nome a todos os animais, Deus então ele vai encerrar o 6º dia. E é justamente em um momento, que tecnicamente é chamado de ocaso, que Deus ele vai aparecer, ele vai surgir para Adão e para Eva, no momento da viração do dia. A Bíblia vai dizer que nesse momento da viração do dia, Deus ele passeava pelo jardim, para justamente se relacionar com Adão e Eva. E algumas traduções colocam como que se viesse um vento do Oriente que soprava, ou uma brisa que pairava. Mas era algo muito característico, muito comum para a região que nós acreditamos que ficava localizada o Jardim do Éden. A Bíblia vai posicionar o Jardim do Éden e vai nos dar uma indicação geográfica. Ela vai nos dar 4 rios como pontos cardinais. Vai nos mostrar os rios Tigres, o rio Eufrates, os rios Guion e Pison. Guion e Pison são rios que já não existem mais. Provavelmente eram rios menores, e eles faziam limites entre o norte e o sul do Jardim do Éden. Justamente porque os rios Tigres e Eufrates são grandes rios que ainda existem até os dias de hoje. E estes rios fazem justamente limite oposto, leste e oeste. Provavelmente, segundo estudiosos, o Jardim do Éden fica localizado bem onde nós acreditamos hoje que seria o sul da Mesopotâmia. Geograficamente hoje está localizado ali a região do Iraque. Porém a região do Iraque é uma região muito desértica. E há uma probabilidade, em razão disso, muito grande, do Jardim do Éden estar situado justamente num país hoje chamado como Turquia, que fica mais ao norte, e é justamente na Turquia o nascedouro dos rios Tigres e Eufrates. E a Turquia possui um clima muito propenso, muito propício, porque é um clima muito semelhante ao nosso clima tropical aqui do Brasil. Mas independente disso, não importando geograficamente qual é a localização do Jardim do Éden, o que importa, o que eu quero frisar, porque é muito comum acreditarmos que Deus escolhe um horário para falar conosco. E a gente vai ver nessa história que Deus ele escolheu um horário para falar com Adão e com Eva. E o horário era justamente o momento em que a noite iria começar. Era o horário em que a noite começa, é justamente quando a contagem do novo dia se inicia.
O novo dia não nasce como nós consideramos na nossa cultura, mas o novo dia começa justamente quando o sol termina. E quando a noite chega, a contagem, aquilo que nós compreendemos como ciclo de 24 horas, vai ter início. É por isso que os primeiros leitores da Bíblia Sagrada já entendiam dessa forma. É por isso que nossos irmãos judeus, eles compreendem quando a Bíblia fala da viração do dia como sendo o período em que a noite se inicia. Nós vamos encontrar ali em Gênesis que no início a terra ela era sem forma e vazia, e que a escuridão predominava, pairava sobre a face da terra. Então o primeiro tempo que a terra conheceu foi justamente o tempo da noite, o tempo das trevas, o tempo da escuridão. Foi justamente depois disso que Deus fez os luminares. E quando Deus fez o sol, com a luz do sol, Ele foi fazer o dia. Mas o dia só passou a existir quando a noite que inicia propriamente o dia já havia surgido. Portanto, com esse pensamento, que a noite, que o dia se inicia com o iniciar da noite, eu quero desenvolver com você algo muito precioso, e eu quero dividir com você algumas coisas muito importantes que Deus falou no meu coração. E era justamente na viração do dia que Deus ele aparecia ali para Adão e para Eva, ali naquele lugar chamado paraíso. E ali ele ia ter um momento de relacionamento, estreitar os laços, conversar com Adão e com Eva. E tinha um horário marcado. Era no início, era no ocaso, era na primeira vigília. No nosso calendário é algo em torno de 18 a 21 horas. E é justamente na primeira vigília, porque o primeiro sempre foi e sempre será para o Senhor. Porque dele, para ele são todas as coisas. Se o Senhor for o centro, se o Senhor for a prioridade, as minhas decisões serão decisões pautadas nas expectativas do Senhor. Se eu entender dessa forma, eu entendo que o Espírito Santo ele habita em mim, e através desse relacionamento estreitado que nós temos com Deus, as minhas decisões, as nossas decisões, são decisões pautadas no relacionamento que nós mantemos com Ele no nosso dia a dia. Deus ele não te responde, ou Deus ele não age de acordo com aquilo que você faz. Deus ele age, Deus ele responde de acordo com aquilo que nós fazemos. É uma caminhada, é uma sequência, é uma jornada, fala-se de continuidade. Não adianta nós iniciarmos bem uma jornada, se no meio do percurso nós cansarmos e diminuirmos a passada. Um maratonista, por exemplo, ele sai em ritmo lento, e ali os organizadores ali da corrida colocam uma pessoa por nome de coelho para dar um sprint inicial, e essa pessoa começa a correr para motivar os demais. Mas quem tem o olho não no percurso inicial, mas no percurso final, assim como Paulo fala a 2 Timóteo, que completou a carreira e guardou a sua fé, porque Paulo não olhava para o início da sua caminhada, Paulo já via o fim de todas as coisas, ele já pensava na coroa que estava preparada pelo justo juiz. Portanto, o maratonista, quando vê aquela corrida iniciar, ele não está preocupado com aqueles que passam adiante no momento, porque ele sabe que o Senhor que começou a corrida com ele é o mesmo Senhor que estará com ele lá na linha de chegada, e é esse mesmo Senhor que vai nos dar a coroa da vitória naquele grande dia. A nossa expectação, ela não pode ser uma expectação temporal.
as nossas atitudes, as nossas prioridades têm que ser prioridades que, através da nossa realidade, nos levem a direções muito mais longínquas daquilo que nós imaginamos. E quando Deus aparecia para Adão e para Eva, era como que as esperanças de Adão e Eva se renovavam. A cada vez que Deus aparecia, era Deus falando assim para Adão e para Eva: olha, eis uma nova oportunidade, começa-se um novo ciclo. É por isso que a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você é um ser transformado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Há esperança, porque no mundo espiritual há também uma expectativa sobre a sua vida. É por isso que em Mateus no capítulo 6, versículo 33, está escrito assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas só serão acrescidas quando o reino for prioridade. E quando o reino for prioridade, eu serei justificado diante do Senhor. E aí, todas estas coisas que ele relaciona antes do versículo 33 serão creditadas em nossas vidas. Mas se primeiro nós colocarmos o reino de Deus e alcançarmos a justificação, a justiça do Senhor em nossas vidas. Quando Deus ele é prioridade, apresentar-se diante dele não se torna um desafio. Adão e Eva, pelo texto que nós lemos lá no capítulo 1 e pelo outro texto que nós lemos no capítulo 3, a história nós já conhecemos. Dá-se a entender que este encontro ele era diário, todos os dias. E é justamente no momento em que Adão e Eva comete aquilo que a teologia, que os estudiosos chamam de pecado original, ali no capítulo 3, quando eles pecaram, foi justamente neste momento que eles tiveram o temor, o desafio de se apresentar-se diante do Senhor. Querido, quando Deus ele é prioridade, apresentar-se diante dele nunca será um desafio. Será com temor, será até mesmo com tremor, mas será gracioso, será um privilégio. A nossa realidade só é estabelecida quando a nossa nudez é exposta. Adão e Eva estavam ali no paraíso. Deus dá a eles a liberdade para desfrutar de todas as benfeitorias e dá somente uma direção negativa, somente uma direção impeditiva. Vocês podem desfrutar de tudo dessa terra. Da mesma forma, Deus ele nos permite todas as coisas, mas Deus ele não nos habilita a somente uma coisa nessa vida. Deus ele nos permite todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Você pode todas as coisas, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. O que ele está querendo dizer com isso? O que eu digo com isso? Você pode todas as coisas, você só não tem o direito, você só não pode pecar. Você não pode tão somente desobedecer o Senhor. O pecado deles não foi comer, o pecado deles foi justamente desobedecer uma ordem de Deus. E quando eles fizeram isso, a sua nudez foi exposta, e aí a sua realidade foi então estabelecida. Relacionar-se com Deus é uma escolha que parece ser lógica, porém através de nossas decisões podemos fazer com que o nosso relacionamento se transforme em temor. Encontrar com Deus na viração do dia era algo comum, algo lógico para Adão e para Eva.
Dobrar os nossos joelhos se torna algo comum com o passar do tempo. Vir aos cultos se torna algo comum. O que não é algo comum é quando nós contaminamos as nossas vestes. É quando nós ficamos constrangidos. Quando o Espírito Santo vem e denuncia os nossos pecados. E é justamente Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando isso acontece, relacionar-se com Deus se torna-se um relacionamento de temor. Já não tem mais prazer, porque o temor tomou conta da relação. Não deixe o seu relacionamento com Deus se transformar de prazer a temor. A sua postura manterá ou rumpirá o seu status de relacionamento com Deus. E esta é forte, grave isso. Impulsos emocionais geram a materialização da carnalidade já existente. Eles estavam ali, muito bem alocados no paraíso. Nós sabemos que eles foram ludibriados. Eva foi ludibriada pela serpente. E ali, justamente neste momento, eles não pensaram com sensatez, não se lembraram da palavra do Senhor que havia sido liberada sobre a vida deles. Então eles deram impulso à sua carnalidade, às suas emoções. E justamente quando os impulsos emocionais tomam a dianteira, a carnalidade existente ela é exposta. Eles tomam do fruto, e tomando do fruto, eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando nós pecamos, é um ato instantâneo. A nudez é revelada, o constrangimento surge. Mas mesmo assim, notem que o Senhor, Ele chama Adão. Adão, onde você está? Eu quero falar com você. É você que talvez tenha vivido uma vida sem alinhamento com o Senhor. Talvez você já não tenha mais intimidade com o Senhor. E o Senhor está usando a minha voz para falar com você. Ei, vem. Eu quero me relacionar novamente com você. Você pecou. Você errou. Você sabe e eu perfeitamente reconheço isso. Mas eu quero te chamar de novo. Vem. Você é criatura. Você é minha imagem. Você é minha semelhança. Eu quero me relacionar com você. Eu quero que você entenda que eu sou a sua prioridade. Eu quero que você entenda que a sua realidade hoje pode não ser a realidade de amanhã, se eu tornar a ser a sua prioridade. Se eu for a sua prioridade, eu te garanto que a sua realidade será totalmente diferente da qual você está vivendo agora. Vem. Vem, em nome de Jesus. O medo da descoberta revela em nós atitudes que foram geradas através dos nossos pecados. E olha que interessante, à medida do nosso comprometimento, potencializa as convicções do nosso compromisso. Desejo pelo que é importante se torna um erro quando a direção dada não é a direção permitida. Eu já vou finalizar deixando para você uma palavra ao seu coração que se encontra justamente em Malaquias no capítulo 4, versículo de número 2, que diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e curará
as tuas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estribaria. Aleluia, meu querido. Como é bom ser confrontado pela palavra do Senhor. Aí na sua casa, se você sentiu-se tocado pela palavra do Senhor, dobre os seus joelhos, coloque as mãos sobre a sua cabeça, entregue os seus caminhos, entregue a sua vida ao Senhor, pois há salvação na sua casa neste momento. Aleluia! Celebre ao Senhor, meu querido, adore ao Senhor, faça da sua casa um ambiente de glória, um ambiente de adoração, adore ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Como é bom adorar ao Senhor! Como é bom adorar ao Senhor! Vamos adorar ao Senhor? Em nome de Jesus. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abra o meu coração para me curar, para
Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de graça. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nossa vida. Tenha uma semana em paz, em nome de Jesus. Eu te abençoo para uma semana de vitória diante da graça do nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia.